Fala, querido, graça e paz, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, no vídeo de hoje nós iremos falar um pouco a respeito da interpretação bíblica. Como eu devo estudar a palavra de Deus? Quais são os principais pontos em que devo analisar na Bíblia para uma perfeita interpretação? Eu quero citar aqui, neste vídeo, apenas um ponto ou um tópico desta interpretação bíblica e que na tua vida poderá fazer toda a diferença. Eu sou Clemilson Barbosa e você está no canal A Bíblia Fala. Com toda certeza você, meu irmão, você, minha irmã, já recebeu esta profecia de que os seus pensamentos não eram o pensamento de Deus e que o seu caminho não era o caminho de Deus. E muitas das vezes nós temos assim aceitado essa profecia. Aí eu te pergunto, o meu pensamento é o pensamento de Deus? O teu caminho, o caminho que você está trilhando, é o caminho de Deus? Observe comigo o texto do profeta Isaías, capítulo 55, verso de número 8. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Muitas pessoas pegam esse texto isolado, tá pegando aí ou não? Muitas pessoas pegam esse texto isolado, apenas o versículo 8, e sai por aí profetizando, entregando profecias, entregando revelações, dizendo que o pensamento de Deus não são os meus pensamentos, de que o caminho de Deus não são os meus caminhos. E este é o primeiro ponto, é o primeiro tópico, é a primeira coisa a se fazer em uma interpretação bíblica. Qual? Analisar o texto por completo. Não basta apenas um versículo. Tem que analisar o texto por inteiro. A Bíblia diz que o obreiro deve se apresentar a Deus como um obreiro aprovado. Alguém que não tenha do que se envergonhar e que maneje bem a palavra da verdade. E manejar bem a palavra da verdade é isso, é você saber interpretar a Bíblia de forma correta. Eu vou deixar uma palavra para que vocês possam ler, para ver como anda a sua interpretação. E aí, leram? Observaram alguma coisa de estranho nessa palavra? A interpretação de texto, tanto bíblico como um texto histórico ou qualquer texto, deve-se respeitar vírgulas e pontos. Algumas pessoas, bem provável, leu o texto de forma direta e ficou assim: adultério não é pecado. Quando, na verdade, o texto a qual vocês leram está escrito: adultério não, vírgula, é pecado. Você vê como muda o pensamento, você vê como fica diferente a interpretação por causa de uma vírgula. Então, quando nós lemos aqui, porque os pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor, nós precisamos ler para quem é que Deus está falando isso. Para quem é que Deus está se referindo quando Ele disse isso? E como nós encontramos isso? Lendo o texto. Observe um versículo anterior, o versículo 7, que diz: deixe o ímpio, o quê? O seu caminho. O homem maligno, os seus pensamentos. E se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Aí ele vem, porque os seus pensamentos não são os meus pensamentos, nem os seus caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor.
de quem Deus está falando ou para quem Deus está falando isso. Ele está falando isso para o ímpio e para o homem maligno. Deus está dizendo ao homem maligno e ao homem ímpio que os pensamentos deles, que os caminhos deles, que os projetos deles, que os planos deles não são os planos de Deus. Ficou claro esse texto? Comente aí embaixo, deixa aí o seu palpite, a sua opinião. Tem vários textos bíblicos que falam que nós temos que ter a mente de Cristo. Nós devemos ter a nossa mente renovada em Deus. Se o meu pensamento não é o pensamento de Deus, alguma coisa está errada. Se os meus caminhos não são os caminhos de Deus, eu estou no caminho errado. Já parou para observar isso? Então não aceite quando alguém chegar para você dizendo que os seus pensamentos não são os pensamentos de Deus. Claro que se você estiver seguindo uma vida reta, uma vida ali buscando ao Senhor, fugindo do mal, fugindo do pecado, você não deve aceitar quando alguém dizer que os seus pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Embora a Bíblia fale que os planos do Senhor são mais altos que os nossos. O projeto que Deus tem é maior que o meu. Mas o caminho é o mesmo. O caminho é o mesmo. Jesus diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você não está no caminho, se você não está pensando no caminho, que é o caminho de Deus, irmão, não adianta. Tá bom? Então fica aí com esse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilha este vídeo em nome de Jesus. Que Deus em Cristo te abençoe poderosamente.